Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para a nossa aula 3, falar sobre as teorias e concepções de governança regional, né, dando continuidade aos conceitos e teorias de governança, né, como a gente viu na aula passada, as questões, né, que permeiam a origem e a formação dos conceitos de governança, eles perpassam aí algumas teorias, né, na evolução histórica do período, né, do processo de construção, que vem desde lá da origem, né, dos municípios até a forma como nós visualizamos e hoje conhecemos o federalismo. Então, hoje a aula é sobre teorias e concepções da governança regional, especificamente a conexão, né, do federalismo com os novos elementos, né, a incorporação das teorias da governança multinível. Aproveitando, né, para retomar que isso é um conceito que você já vem trabalhando ao longo do curso, né, todo o desenvolvimento do curso é baseado nessas teorias, então, muitas delas vocês já viram, já visualizaram ao longo também das disciplinas. O texto que nós utilizamos como base é da Renata Bichir. Ela é uma autora que trabalha muito com a área de governança multinível e que faz muito sentido, porque a gente trabalha muito dessas concepções voltadas, né, para essa formação, como que nós entendemos as relações entre os entes federativos, até porque isso é uma coisa um pouco... Ela acaba acontecendo de várias formas, em vários contextos, de vários países, mas que aqui no Brasil nós temos algumas especificidades e elas devem ser analisadas caso a caso. Eu vou explicar para vocês por que a gente analisa nessa perspectiva. Os outros textos que servem de base também para quem quer estudar, quem quer atuar na área, é o texto do Frei e Cida, né, de 2018 também, que fala sobre o federalismo e a governança multinível, né, a questão das regiões metropolitanas, que inclusive é um dos temas dos grupos que vão trabalhar, e do Henrique Mesa, também, que 2017, que é um texto novo também, que eu trago alguns conceitos aqui para dentro também da nossa aula para exemplificar. Então, hoje a gente vai entender, né, os principais conceitos, tipos e ferramentas que são utilizados e, a partir dessa reflexão, né, a partir desses conceitos e sobre alguns exemplos, alguns casos que a gente vai estudar. Então, vamos entender o que é essa tal de governança multinível, né, ou Multilevel Governance, que é MLG. Essa sigla é o termo, né, para quem quer pesquisar em outras literaturas também, em inglês. Então, para a gente entender a teoria da governança multinível, primeiro a gente tem que compreender que há uma complexidade de cenários onde nós vamos passar a explorar e a tentar entender essa teia, né, esse emaranhado de elementos que permeiam os processos de decisão, a formação das agendas das políticas públicas, os processos de formação dos projetos, programas sociais, das associações, das corporações, das cooperativas. Então, todos esses emaranhados de relações que nós estudamos dentro da governança pública, eles, de alguma maneira, eles nos ajudam a formar determinados tipos de estruturas. Algumas verticais, onde a gente vai ter diferentes níveis, algumas horizontais, onde além de estar dentro do mesmo nível, diferentes tipos de atores fazem parte desse processo. Então, é uma questão mais de entender, classificar e compreender a distribuição de poder, papéis, riscos, recompensas e responsabilidades entre os atores envolvidos, né? E aí, voltando para a questão da governança multinível, para o contexto do nosso estudo, é entender como é que isso propicia, né, um processo decisório mais cooperativo, coeso, transparente, né, para estabelecer, para impulsionar o desenvolvimento regional. Essas questões e como elas foram formadas na teoria, né, dentro do contexto brasileiro, para isso a gente tem que entender que isso tudo está dentro de um contexto mais amplo, né, uma linha histórica do Brasil, que é a formação, né, a questão do federalismo, ou seja, essa organização político-territorial que nós conhecemos e que nos dá a autonomia e a interdependência entre os entes federativos. No nosso caso,
né, a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Então, todas essas relações, todos esses atores, eles vão nos ajudar a formar o que nós entendemos como, né, a República Federativa do Brasil, que é essa formação territorial de organização política, administrativa, que vai orientar essas questões. Então, para a gente entender como que esses modelos eles são compostos, são propostos, Liphart ela dá essa compreensão de que é preciso compartilhar poder e reforçar os laços de colaboração entre os níveis de governos e com os atores, ou seja, eu preciso começar a entender que eu preciso estabelecer questões que vão permear a questão vertical e também a horizontal, né? Mas que, claro, toda essa formação, toda essa estruturação, ela vai passar, né, a se tornar um processo complexo, ou seja, os diferentes elementos que fazem parte daquele ambiente, eles se interrelacionam à medida que eles estão em postura de independência. Então, é muito complicado a gente tentar, às vezes, criar um modelo único, né? Então, lembra lá daquela questão de entender o conceito de governança? Quando a gente passa a entender ele da perspectiva analítica, né, a gente consegue entender muito melhor essa visão da teoria da governança multinível, porque a gente passa a olhar contexto a contexto. Nos estudos, né, dessa linha do tempo, o primeiro estudo que trata da teoria de governança multinível é o estudo do Marx, em 92, né, que é o estudo que fala de uma estrutura política da União Europeia, né, que foi uma das alternativas para que eles pudessem se relacionar e criar programas conjuntos. E aí foi a partir dessa visão que mostrou ali um contexto de reformas administrativas que estavam sofrendo, né, o Estado, o fortalecimento desse processo de descentralização, né, porque não é um movimento só brasileiro, né, é um movimento mundial, onde se estabelece essas parcerias público-privadas, a reunião associativa de municípios, de estados, né, de repúblicas, de unidades federativas, né, de uma forma geral, como uma forma de compartilhar responsabilidades e deveres, né, entre os entes governamentais. Então, a ideia sempre é ampliar essa esfera, né, da administração pública para que a gente passe a trabalhar de uma forma em modelos de governança, né, que é a base dessa teoria, que é a governança multinível, né, entender, buscar otimizar a entrega dos serviços públicos por parte do Estado e por parte dos atores sociais também. Então, no federalismo, né, dada a divisão de poderes entre os entes, as iniciativas políticas são altamente interdependentes, mas são, de forma frequente, modestamente coordenadas. Então, qual é a nossa legislação? Né? Qual é a nossa base para se criar esses mecanismos? É a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, que ao mesmo tempo, né, a Constituição de 88, não as anteriores, ela nos dá essas orientações básicas de compreensão, ao mesmo tempo dessa autonomia quanto dessa interdependência. Então, no resgate histórico lá das Constituições, das nossas aulas de história, a Constituição de 1891, ela deu um aspecto de caráter descentralizador quando ela formulou os planos de desenvolvimento, né, com uma visão muito mais econômica, como era a questão dos governos militares, mas foi somente em 88 onde ela se caracterizou com mais foco na descentralização de poder, né? Então, onde se ali propiciou uma formulação de políticas que fossem em diferentes níveis, né, e ao mesmo tempo interconectados. Então, no Brasil, as políticas de maior vulto são formuladas pelo governo federal, sem que se tome consciência de que, não raras vezes, os governos locais não possuem capacidade operacional e financeira para implementá-las, resultando no insucesso de ação e no desperdício de recursos humanos e materiais. A gente não pode esquecer de que não basta estar no papel, né? A aplicação, a implementação dessas coordenadas que surgem a partir da nossa Constituição, elas, em maior ou menor nível, às vezes elas não conseguem ser implementadas por falta mesmo da capacidade
dos demais entes. E aí é que entram, né, um pouco dessas visões que a teoria da governança multinível propicia, né? Ela vem como uma forma de apresentar soluções para essas limitações que são encontradas no contexto. Então, a Constituição de 88, né, que tem essa característica de coordenação federativa, ela tem a ideia de propor, né, esse modelo um pouco mais democrático, né, alternando os ciclos de autonomia e divisão territorial, né, apresentando esse processo inédito de descentralização, ao mesmo tempo que traz, né, a questão lá das responsabilidades dos municípios, a criação do estado de bem-estar social, né, que é a principal norma, né, de atuação da União e nas diferentes políticas que são implementadas, e a Constituição, né, que criou formas regionais de organização territorial. Né, mas não fica claro na nossa Constituição quais mecanismos que devem ser adotados para que elas possam ser implementadas de fato. Então, o que acontece é que, muitas vezes, a teoria está bonita e a prática. Então, muitos, né, desses obstáculos estão justamente no texto, né, da Constituição. O processo de descentralização, que muitas vezes passa por vários viés políticos, né, e que acaba acontecendo, às vezes, de forma desordenada. Uma visão de um municipalismo autárquico, ou seja, os municípios, eles querem ser os executores das suas próprias políticas de forma isolada e autônoma, para mostrar trabalho, para mostrar que eles conseguem, para mostrar a sua cara, para dizer que o município tal conquistou tal coisa, e muitas vezes deixa de pensar que ele poderia estar atuando de forma cooperativa regionalmente e ganhar, e deixa de ganhar essa visão de Balneário Camboriú fez isso, Balneário Camboriú é pioneiro, a cidade do leite, né? E às vezes está passando, paga-se um preço muito alto do ponto de vista até mesmo de imposto, né? Sendo que isso poderia estar sendo atuado de forma conjunta. E, de um modo geral, até a nossa própria Constituição, ela gera pouco estímulo à cooperação. Né? Ela induz muitos entraves burocráticos para a formação de alguns mecanismos e que isso acaba, de certa forma, além de não ajudar na cooperação, ela ainda reduz a possibilidade de cooperação dos municípios, gerando mais competição entre eles. Então, esse cenário, né, de alguma forma, a partir da nossa Constituição, dentre os diferentes decretos, políticas e novas leis que foram surgindo, elas trouxeram um pouco mais de visão representativa nessa área, que a gente vai começar a ver a partir da nossa próxima aula, que é o processo de descentralização política administrativa, como é que ele aconteceu no Brasil. Então, a gente vai ver que até as próprias leis, né, as mais novas, as mais recentes, elas são visando trazer uma normativa um pouco mais clara, de modo a induzir esse apoio entre os entes federativos e criar um sistema de políticas públicas um pouco mais regionalizado, unificado, padronizado, para que haja, então, a possibilidade dessas atuações conjuntas. Então, medidas nesse sentido ocorrerão, né, na saúde, com o SUS, na ciência social, com o SUAS, nos recursos hídricos, né, com SNRH, né, e ainda na educação a partir de alguns instrumentos, né, como o Fundef, o Fundeb, que são alguns mecanismos de normatização um pouco mais claros. Além dessas políticas, né, e uma das questões que eu quero aqui muito ressaltar com vocês, que a gente inclusive vai estudar aqui com a apresentação dos trabalhos de vocês, por isso que é bem importante que cada grupo vá bem a fundo, porque eu acho que vai trazer uma visão muito legal para que vocês entendam um pouco mais sobre esses instrumentos, é que, de alguma forma, o associativismo territorial no Brasil ele tem se tornado uma solução muito, vamos dizer assim, com indicadores muito positivos. Por quê? Ela traz, né, às vezes, com maior ou menor grau de formalidade na constituição dessas associações, mas os municípios que estão próximos, eles acabam buscando conversar mais, estabelecer mais alianças para organizar o seu território, né, a partir de um plano horizontal ou vertical de organização, para entregar serviços e políticas públicas mais eficazes, né,
Então, aquela coisa, vamos unir esforços para que a gente consiga alcançar com mais sucesso. E aí tem alguns mecanismos, né, que são propostos pelos principais autores e governantes, né, que é a questão dos consórcios intermunicipais, dos arranjos de desenvolvimento de educação, os comitês de bacia, as regiões integradas de desenvolvimento econômico e as regiões metropolitanas. E aqui ainda falta citar os consórcios interfederativos também, que é outra questão também que faz parte, que a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, uma das formas, né, desses arranjos que cita aqui são os próprios consórcios, e aí a gente vê um pouco dessa nomenclatura, que está no texto do Abruzzo, né, as principais que existem, mas olha só a quantidade de opções que nós temos para se trabalhar, além dos consórcios intermunicipais, que é o que mais a gente conhece. Então, essas articulações setoriais, né, convênios, apoios, parcerias, territórios integrados, os próprios comitês, né, as formulações, elas ajudam muito a discutir os problemas comuns. Eu acho que isso é uma das coisas que mais faz sentido na hora que a gente trata das questões das políticas públicas. E o que é, de fato, a governança multinível? Ela tem alguns sinônimos, já vou botar para vocês, quem quiser estudar, aprofundar o tema. Então, ela pode ser chamada de governança multinível, governança de múltiplas camadas, governança policêntrica, governança de múltiplas perspectivas, jurisdições funcionais sobrepostas e competitivas, e entre outras. Essa figurinha ela representa muito do que a governança multinível faz, que é, vocês estão vendo ali que tem os verdinhos que são os diferentes níveis, né? Ou seja, são os diferentes atores governamentais que estão aí interpostos de forma vertical, ou seja, ali está esse exemplo né, da União Europeia, então a União Europeia, os níveis nacionais, regionais e locais. De um lado está a sociedade civil e do outro está o mercado, né? Então, de um modo geral, a governança multinível ela vai tratar de abarcar ali, ó, as setinhas laranjas, elas mostram as diferentes relações que podem ser propostas conforme essa organização. Então, dependendo do contexto, dependendo do objeto, dependendo do problema ou daquilo que se busca trabalhar de forma conjunta, vai se buscar uma associação entre, pode ser o nível local com União, nível regional com Estado, local, regional, Estado, vai envolver diferentes atores, tanto o mercado quanto a sociedade civil. Isso vai ser de forma horizontal, isso vai ser de forma vertical, pode ser uma união dos dois, que é o que a gente vai ver agora. Então, ela surge, né, por esse estudo pioneiro do Marx de 92, né, cujo conceito foi uma alternativa viável para compreender a dinâmica de integração na União Europeia, e teve como principais fatores o aumento da participação de atores não governamentais em funções governamentais, a multiplicação de redes sobrepostas para a tomada de decisão nas políticas públicas e a mudança no papel do Estado no sentido de articulador, né, e coordenador do trabalho em rede. Então, aquela coisa de tirar aquela responsabilidade do Estado como provedor das políticas públicas, como solucionador dos problemas comuns, para que ele seja, então, o articulador dos problemas que realmente são comuns a todos e que não deve ser tratado ou entregue nas mãos do Estado para que ele execute, ele implemente, ele desenvolva. Então, a governança multinível ela deve operar em múltiplas escalas de poder para capturar essas variações que podem ocorrer em diferentes contextos, né, territoriais. Né, e elas vêm com uma forma de resolver externalidades das políticas. Quem estudou economia sabe o que são externalidades. Esse caminhar, né, dentro dessa linha da governança multinível, ela visa auxiliar nessa internalização dos transbordamentos que cruzam jurisdições. A professora falou grego para mim agora. O que é uma jurisdição? Né? Quando vocês abrirem um slide, vocês vão conseguir ver certinho o que está escrito ali. Mas é a função do Estado, né, de dizer quem tem razão em um conflito. Para que isso ocorra, é preciso que uma das partes vá até o juiz solicitar a proteção de seu direito. Dessa forma, instaurar-se-á um processo que nada mais é do que uma concatenação de atos na finalidade de verificar quem tem razão. Por exemplo,
o município tal vai até o Estado para dizer que o outro município está devendo recursos para ele, ou para dizer que algum outro setor está devendo recursos para ele. Hoje nós temos mecanismos, né, no Estado de Direito que nós vivemos que, se fosse na Idade da Pedra, né, o juiz diria assim, olha, município, o outro você deve recurso para ele, resolvam-se. Então o juiz estava lá só para dizer quem estava certo e quem estava errado. Hoje nós vivemos num estado onde temos mecanismos para que haja o cumprimento dessas ações. Ou seja, hoje você consegue reter, né, bloquear os bens, por exemplo, do outro município, congelar as contas, e aí a partir daquilo ali vai haver uma movimentação na solução daquela questão. Então, quando a gente fala de jurisdição, é todo esse conjunto, tanto do ordenamento quanto dos mecanismos para fazer com que as normas sejam cumpridas de forma coordenada, né, e solucionar os problemas que são comuns. Então, o que isso tem a ver com governança multinível? Quando a gente tenta internalizar os transbordamentos que cruzam jurisdições, ou seja, a gente está buscando atuar de forma mais flexível entre os atores, entre os diferentes entes, e buscar uma governança entre as diferentes esferas, nessa forma de solucionar problemas comuns. Então, desenha-se, né, as políticas voltadas para as particularidades locais e também trata de buscar uma negociação, uma mediação, para que haja uma conexão maior entre os atores na hora de resolver aspectos conflituosos e competitivos. Então, a perspectiva da governança multinível, ela pressupõe o envolvimento de vários níveis de governo e várias esferas de governança para que seja possível buscar compreender a interação de atores públicos e também privados no desenho e na implementação das políticas, né? Sejam eles quais forem os níveis de atuação. Essa perspectiva, ela vem da OCDE, ela tem os mecanismos da OCDE, eles trazem algumas diretrizes, né, para orientar a aplicação da teoria da governança multinível, né, e aí visa principalmente preencher as lacunas de políticas entre os diferentes níveis de governo, né, por meio da adoção de algumas ferramentas, que são horizontais ou verticais. A gente já vai ver quais são. E essa abordagem, ela estimula o uso de ferramentas como indicadores de desempenho, variedade de subsídios fiscais ou mecanismos de financiamento, o uso de contratos ou convênios. Então, essas são algumas formas que você tem para executar a política de governança multinível. Como eu falei, né, ela pode ser vertical ou pode ser horizontal. Então, vertical é um pouco do que a gente vê naquele desenho. Então, é as diferentes ações que ocorrem entre os diferentes níveis de governo. Né? Então, reconhece que os governos nacionais podem ter dificuldades para implementar políticas nacionais. Né? Então, tem que haver uma orientação, né, para essa implementação ocorrer de forma mais eficiente possível. E horizontal no sentido de coordenar atores, né, que vão fazer parte, às vezes, dentro do mesmo nível, né, da federativa, mas que vão envolver atores de diferentes naturezas, né, privado, sociedade civil, governamental, academia, né, então, para que todos eles façam parte, né, como, por exemplo, a formação de conselhos, distritos, governos metropolitanos, né, cooperações informais que vão envolver diferentes atores. Essas cooperações e essas normalizações que podem ser tanto verticais, horizontais ou mistas, elas vão também envolver algumas duas tipologias específicas de governança multinível, tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, vou ler o conceito para vocês, é a dispersão da autoridade por jurisdições. Jurisdições podem ser internacional, nacional, regional ou local, pelo número limitado de níveis com propósitos gerais. É a acumulação de funções, sistemas judiciais e instituições representativas sem intersecção com as jurisdições. Ou seja, cada jurisdição é multamente exclusiva em cada nível territorial, e as unidades em cada nível são perfeitamente alinhadas dentro do nível hierárquico superior. Ou seja, cria-se, forma-se, né, a partir do mecanismo que se estabelece, um tipo de jurisdição específica para acumular as funções e regular aquele contexto. Então, por exemplo, quando se forma uma região, né, uma região metropolitana,
ela vai atuar no sentido de ser o abarcamento ali de jurisdições específicas, né, mutuamente exclusivas dos seus municípios, onde eles vão atuar de forma conjunta, mas que isso tudo vai estar dentro de uma jurisdição maior, que seria, por exemplo, a do Estado. Então, você olhar de cima para baixo e você visualizar aquela jurisdição específica, mas que cada uma é mutuamente exclusiva para cada contexto. A do tipo 2 são jurisdições especializadas, quando você busca criar uma jurisdição ou tratá-la, diferentes jurisdições, para resolver algum problema específico. Por exemplo, quando se cria, né, um consórcio público intermunicipal, por exemplo, a gente acaba se baseando muito mais numa jurisdição especializada, porque a gente tem que tratar problemas comuns com recursos que são comuns, e aquilo ali vai exigir que haja uma mediação, uma realocação entre os entes federativos para que crie-se algo que busque, né, elaborar um mecanismo único para aquela situação. Então, criar um mecanismo, um consórcio intermunicipal de recursos hídricos, né, ou de saneamento. Você tem que trazer especificidades, né, de cada município, tratar elas de forma conjunta, criar, né, um ordenamento jurídico que vai ser positivo para todos os membros que estão participando, que vão colocar recursos nisso. Né? O grupo que for apresentar sobre o consórcio intermunicipal vai apresentar um pouquinho sobre isso. O que é importante a gente saber? Não é que os tipos, né, não são excludentes e podem conviver mutuamente, ou seja, eu posso ter mecanismos que vai ter ali jurisdições específicas. Então, eu posso ter uma região metropolitana que eu tenho dentro dela consórcio intermunicipal, não tem problema. E nem todos os membros da região metropolitana precisam fazer parte do consórcio intermunicipal. Então, os modelos, eles vão compartilhar, né, diferentes coordenações e vai depender do tipo de atuação de cada um deles. Essa visão, né, esse contexto de estudo, ele vai trazer, né, ele vai contribuir para o melhoramento das relações intergovernamentais nos diferentes níveis e vai impulsionar, né, desde a base, uma visão um pouco mais democrática de representação. Né? Então, esse é o texto que o Henrique Mesa destaca. Esse texto do Pires e do Gomide, eu trouxe aqui para exemplificar, né, algumas questões ali sobre essa representatividade, e é bem interessante para quem quer entender um pouquinho mais sobre essa representação. Por quê? Eles tratam essa visão da governança multinível e da governança regional a partir da perspectiva das capacidades estatais. Né? Vocês devem ter trabalhado bastante com a professora Samira, a professora Dilson, em diferentes disciplinas aí, onde a primeira abordagem é esse nível mais amplo, né, que é o conceito que refere-se à criação e manutenção da ordem em determinado território, né, que vai exigir ali um conjunto de ações para garantir, né, a soberania, a atuação política, né, o poder naquele contexto. E numa segunda abordagem, onde as capacidades do Estado, né, em ação, as capacidades políticas, né, as capacidades de identificação de problema das políticas públicas, formulação, execução, pode ser amplamente caracterizada por uma preocupação, né, no objetivo do Estado em realizar essas questões. E aí a própria literatura sobre governança, ela discute essas possibilidades de configuração dessas relações entre o governo e os demais atores a partir de 3 matrizes, né? A questão da hierarquia, do mercado e do trabalho em rede. Então, todos aqueles mecanismos ali que eu trouxe para vocês antes, eles surgem como uma forma de arranjo, né? Agora, quais elementos que a gente precisa incorporar dentro desse processo? Então, primeiro a gente vai trazer a questão da hierarquia, que é um princípio de integração e coordenação marcado pela imposição da autoridade, né, pela legislação, pela formalização e alguns mecanismos de estrutura organizacionais. A questão de mercado, que fala justamente dessa questão de interação entre os atores e nas trocas que vão ocorrer. Então, tem que ser positivo para mim, né, no sentido de custo-benefício, tem que valer a pena essa minha associação,
essa nossa teoria da governança multinível. Essa aplicação aqui tem que ser positiva. Né? E, por fim, tem que ter também a importância de trabalhar em rede, né? A noção de que tem que se estabelecer um fluxo, né, de interdependência, confiança, identidade, você tem que ter reciprocidade, compartilhar valores. Então, na hora que se estabelece um mecanismo de governança multinível, por exemplo, ele tem que responder a todas essas questões, né? Tem que ter uma hierarquia bem definida, tem que ter uma relação de mercado, tem que ter uma noção de rede, porque isso vai fazer com que flua muito melhor, independente do instrumento que se busque desenvolver. E essa ideia de governança, ela suscita alguns questionamentos, né, do impacto dessas mudanças introduzidas em políticas públicas. Será que os governos tornaram-se menos capazes de definir seus como executar suas ações ou simplesmente alteraram as formas de fazerem? Então, será que todos esses mecanismos que estão aqui propostos de alguma forma, eles realmente mostram uma incapacidade do governo ou só uma forma diferente de serem realizados? Em outras palavras, as transformações de Estado exigem novas interpretações sobre as suas implicações, né, em relação à sua capacidade. Né? E essa perspectiva de crescimento dessas análises, né, elas resultam aí dos estudos do Pires e do Gomide em três perspectivas. A primeira é a redução da capacidade fiscal e a questão da perda de controle do Estado. A segunda é um deslocamento, né, da produção de políticas públicas mais no sentido de regulação, do Estado regulador, para um desenho de arranjo. E a terceira é a intensificação dessas inter-relações entre os atores privados e não privados, governamentais e não governamentais, para que haja mais complementaridade na sua atuação. E não apenas uma substituição, não é dizer que o Estado não vai estar mais lá, mas é dizer que ele vai começar a atuar de forma conjunta com os outros atores também. E essa visão que é proposta, ela vai ser aberta e determinada no sentido de duas dimensões que são propostas. A técnico-administrativa, né, que vai justamente compreender e abarcar a questão da eficiência e da eficácia, ou seja, como que nós desenvolvemos as capacidades para realizar entregas mais competentes, né, do sentido de reorganização dos recursos dentro dos entes federativos, dentro da sua formação e estruturação política, né, econômica. E a segunda dimensão, que é a político-relacional, ou seja, não é só os recursos que eu tenho, é como é que eu faço a atuação de forma inclusiva, participativa, que vai gerar mais consenso e coalizão para que haja mais legitimidade nos planos, programas e projetos governamentais. Então, tudo isso vai gerar, né, um processo mais legítimo, né, de aprendizagem contínua e inovação. E essa abordagem, gente, ela tem uma visão muito frutífera aí para os próximos anos, se vocês forem trabalhar e conduzir processos dentro dessa área. Então, essa abordagem, ela tende a crescer muito ainda nessa questão de estabelecimento dos mecanismos e modelagem de políticas públicas dentro dessas esferas. Né? E um bom arranjo de implementação, ela vai definir quem são os atores, né, quais são os seus papéis, como que eles vão interagir, né, e esse arranjo constitui justamente essa questão do local, né, e aí partindo aqui de uma visão muito mais interrelacionada, buscando trabalhar com atores próximos, né, por meio dos mecanismos de associativismo territorial, das teorias de governança multinível, né, e resolver impasses e bloqueios que muitas vezes não se pode fazer justamente sozinho. E aí o desenho para representar a elaboração do estudo dos autores, né, como que nós podemos estabelecer melhor esses arranjos aí de associativismo. Então, ali estão os objetivos bem definidos, né, os arranjos entre os atores, né, por meio de instrumentos bem definidos, e é o que a gente vai estudar nos trabalhos que vocês forem apresentar. Como é que nós sabemos qual tracinho usar em qual momento? Então, é muito importante que vocês dominem quais são os instrumentos, para depois a gente poder dizer, olha, isso aqui é melhor aplicado nesse contexto. Né? E aí, a partir disso, estabelecer
quais são as capacidades técnicas e quais são as capacidades políticas desse arranjo, para então buscar resultados melhores de governança regional. Então, algumas tipologias, né, de instrumentos, né, medidas de caráter legislativo e regulatório, econômico e fiscal, convenções de incentivos, exemplos de instrumentos que contemplam processos de conveniamento, editais, licitações. Então, quando se faz um consórcio interfederativo, um consórcio intermunicipal, você vai buscar, né, alguns instrumentos específicos, né? Você vai elaborar um edital, você vai ter uma licitação comum, você vai ter um banco de dados comum para fazer o compartilhamento de dados daquele determinado setor. Então, existe aí uma série de elementos que a gente pode, né, e deve incorporar dentro dessas questões. Então, esse modelo ele traz justamente um pouco de tudo isso que a gente viu, buscando alinhar, né, essa concepção dos objetivos por base da boa seleção de qual instrumento utilizar. Então, tudo vai da análise, né, do contexto específico, do problema específico, e a partir daquilo ali determinar quais são os mecanismos, quais são os instrumentos, e aí modelar conforme as capacidades técnicas e políticas de cada região, de cada município, de cada contexto. E o sucesso e efetividade de toda política, ela está, assim, pautada, né, nos modelos de governança, e essa abordagem dos arranjos e dos instrumentos de implementação sugere caminhos práticos para que os agentes governamentais possam pensar a reconstrução desses modelos, levando em consideração as características específicas de cada política, do contexto e dos ambientes políticos e institucionais no quais são executados, como eu acabei de falar. Esse é um trechinho que está lá no texto do domínio de Peirce. Dúvida, gente? Se tiverem, podem mandar aqui para o meu e-mail, podem deixar ali também no Telegram, no nosso grupo do Telegram, fico à disposição de vocês. E qualquer dúvida é só chamar, viu? Obrigada e até a próxima aula.